Título 5 do Ministério Público, artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem pública nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam 1. Interesse público ou social. 2. Interesse de incapaz. 3. Litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Vou trazer uma informação interessante. Acontece. É uma ação de consignação em pagamento. Não sabia se havia mais herdeiros do que a única esposa que ele tinha declarado lá, quando ele fez o registro de empregado. Obviamente que ela achou mais prudente pagar em consignação. E aí o juízo, ele oficiou ao INSS, o INSS trouxe aquela relação de beneficiários lá cadastrada e viu que havia mais 3 herdeiros, né? Era uma filha, essa maior de idade, e 2 filhos menores de idade, todos deste casamento. O que é que o juiz fez? Mandou intimar as partes e aproveitou, mandou o oficial de justiça colher uma declaração de próprio punho de cada um dos herdeiros, ou seja, da mãe da filha maior e dos 2 filhos menores, dizendo que eles são efetivamente filhos de cujos e etc. Eu achei estranho, mas eu disse à minha colega, eu disse, mulher, ordem judicial a gente não discute, a gente cumpre. O juiz mandou tu colher, tu colhe. Quando ela chegou lá, as 2 menores, eles não sabiam, obviamente, o que escrever. E aí eu disse, peça então a filha maior ou a mãe para ditar o que escrever na sua presença, já que eles sabem ler e escrever, eles só não tinham noção do que redigir, né? E pronto, e devolve para o juiz. Aí ela achou pouco, além disso, ainda pegou os números de conta corrente de quem tinha número de poupança para informar o processo. E aí ela estava com medo de informar, não. Eu disse, não, já que você pegou, aí o que é que você vai fazer? Você diz que, tendo em vista o princípio da cooperação, e bem como o seu dever funcional como oficiala de justiça, você também traz aos autos, além das declarações determinadas pelo MM Juízo, os números de contas correntes e poupanças em nome de cada um já existentes, caso o juiz entenda por, assim, quando decidir, depositar nas referidas contas. Só que eu disse a ela, gente, mas esse juiz ele precisa oficiar o Ministério Público, já que tem incapaz, é obrigatória a intervenção do MP. Não é isso, Maria? Não tem interesse de incapaz aí no meio? Sim, agora o que é estranho é que isso basta uma certidão de nascimento, será que não estava registrado? Para que você vai pegar uma declaração da pessoa? Eu achei, quando você falou, achei que ia pegar uma declaração da pessoa para falar assim, que não existem outros, né? O que eu fazia? Eu não já tenho a certidão do INSS? A certidão do INSS ele já diz a data de nascimento de todo mundo, viu, Maria? E o grau de parentesco. Que era o que eu fazia? Já oficiava o MP, ó, tem interesse de menor. Portanto, eu requeiro a sua participação, haja vista ver incapaz. Além do interesse de incapaz, então, por exemplo, numa causa trabalhista, quando há interesse de criança e adolescente menor de idade, a necessidade do Ministério Público do Trabalho, é que o CPC trouxe a defesa da ordem jurídica, porque antes tinha muito a ideia do Ministério Público ser o defensor da lei, e agora a gente entende que, na verdade, não é a lei, são as normas jurídicas que incluem também os princípios. Então, leis, princípios e todo o sistema jurídico, né, o sistema jurídico como um todo. Essa é uma inovação do CPC, bem importante e cobrada. Ele foi muito feliz, né?
quando você vê que no artigo 78, olha o que é que ele diz: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, veja que ele não diz da lei, né? Porque quando eu digo lei, é muito estrito senso, da ordem jurídica ela engloba tudo. Nas hipóteses previstas na lei ou na Constituição, e nos processos, você vê que ele está sempre trazendo o aditivo né? Que envolvam. Aí, ó, olha o que ele diz: interesse público ou social. Daí já dá essa conotação que você acabou de falar da atuação do Ministério Público. Ele não é o fiscal da lei, ele é fiscal da ordem social, do interesse social como um todo, né? Interesses de capaz e, obviamente, interesses coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Também tem aqui no parágrafo único um ponto importante, que a participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Então, dissociar bem a atuação dos procuradores de Fazenda Pública, dos advogados públicos, da atuação dos promotores e procuradores, porque se já há uma defesa pela procuradoria ou pela advocacia pública, não há necessidade de envolver o Ministério Público só porque tem um interesse da Fazenda Pública, né? Então, tem que verificar se esse interesse da Fazenda Pública envolve interesse público que justifique ali no inciso 1 a participação do Ministério Público. E um outro ponto que eles também cobram muito em questões é os direitos individuais indisponíveis. Então, quando que o Ministério Público atua na defesa de interesses individuais? Quando se trata de interesses individuais indisponíveis ou quando esses interesses individuais extrapolam. Então, a partir da violação do direito de um trabalhador, se eu percebo uma conduta da empresa que fere o direito de diversos trabalhadores, pode haver atuação do Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Porque é só a gente raciocinar, Maria. Vamos imaginar que a Fazenda Pública entra com ação contra mim porque eu estou em débito com o meu imposto de renda. Eu sou maior, capaz, não há se falar aí em atuação do Ministério Público. Agora, se essa ação da Fazenda Pública contra mim, ela vai envolver todo o meu patrimônio, que vai, inclusive, ter que chamar os meus herdeiros, digamos assim, os meus dependentes, para figurarem no polo passivo do processo, por não hipótese que o juiz mande chamar todo mundo ao processo. E dentre essas pessoas, vai vir um filho meu menor de idade. Aí sim, vai precisar da intervenção do Ministério Público, porque vai ter interesse de incapaz. Eu estou querendo só aqui, Maria, tentar fazer a compreensão que, numa mesma situação, poderá não haver a necessidade do interesse Ministério Público, mas nesse mesmo processo poderá haver uma configuração diferente em que haja, por exemplo, o envolvimento, o interesse de um incapaz, e aí sim, nada obstante haver a participação da Fazenda Pública, né, com os seus procuradores e etc. tal, mas a função institucional do Ministério Público em nada se confunde com os deveres funcionais dos procuradores estaduais ou das fazendas, quer seja federal ou não, né? São situações bem específicas. E aí eu tenho uma questão interessante aqui que diz assim, Olívia, representante legal do seu sobrinho Samuel, ela é representante legal do seu sobrinho Samuel, ingressou com ação rescisória com o objetivo de rescindir decisão judicial que afetou o direito de seu sobrinho, que é incapaz, posto que a decisão foi tomada com base em erro de fato. Com base na situação narrada, o relator deverá prosseguir com a ação, citando o réu e intimando o Ministério Público a intervir no processo. E aí essa questão está correta, e o pulo do gato foi exatamente aí, e intimando o Ministério Público, dado que a própria questão dizia que o sobrinho é incapaz. Tenho também duas jurisprudências atinentes a esse artigo 176, Maria. Súmula 594 do STJ diz assim:
assim, ó, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em provento de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos seus pais, ou do fato de o menor se encontrar em situações de risco descritas no artigo 98 do ECA, ou de qualquer outro questionamento acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. E aqui o que é interessante, ó, qual é a função do defensor público na situação aqui epigrafada? É ingressar com a ação, né? O defensor público é um advogado público, digamos assim, que eles não gostam de serem chamados de advogados públicos, né? Mas o defensor público ele vai estar atuando ali em prol da parte, enquanto que o Ministério Público ele não vai estar em prol de nenhuma das partes, mas ele vai estar atuando porque existe interesse de incapaz, né? Então, nada obstante haver o defensor público nessa situação, precisa ter o Ministério Público. E aí, a súmula 601 diz assim, também do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Quando você fala advogado público, parece que é um advogado que está defendendo o interesse público, né? E no caso, a defensoria não está defendendo o interesse público, está defendendo o interesse da pessoa vulnerável. E quando você fala advogado social, também parece que está defendendo uma causa que engloba um grupo, né? A sociedade como um todo. O defensor público ele vai estar defendendo o interesse do hipossuficiente e do interesse privado. É a mesma coisa de eu chegar e contratar Maria para ser minha advogada, né? Dou a procuração, só que no caso Maria é defensora pública, eu sou hipossuficiente, então eu dou essa minha procuração à Maria para defender o meu interesse privado. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal de ordem pública, o Ministério Público, 1. Terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, e aqui eu já saliento que o Ministério Público deve ser intimado pessoalmente. Hoje tem até um método interessante, né, que é eletronicamente, mas aí o prazo só começa a contar quando o membro do Ministério Público ele dá ciência no processo, né, que ele começou a ver o processo. E 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público glosará do prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Antigamente era um saco, sabia, Maria? A gente tinha que, quando era o processo físico, tinha que pegar o processo, botar debaixo do braço, e no nosso caso, levar o processo lá para o Ministério Público do Trabalho. A gente chegava lá no Ministério Público, já aconteceu muito comigo. Eles tinham saído para fazer uma missão, tipo, sei lá, resgatar pessoas que estavam em situação análoga de escravo. E aí estavam só seus assessores. E às vezes os assessores não queriam receber, até eu entendo, porque eles diziam, ó, precisa ser pessoal, então a gente não tem essa prerrogativa, a gente ou tinha que esperar, ou tinha que voltar. Era ruim para todo mundo. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Findo o prazo para a manifestação do Ministério Público, sem o oferecimento do parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Atenção, ele não é mais civil e penalmente responsável. Lembra o Código Civil, o Código de Processo Civil, ele aboliu
em vários dos seus artigos essa história de que o Ministério Público, o magistrado, ele é civil e penalmente responsável. Ele agora é civil e regressivamente responsável. Outra coisa, não tem mais culpa, é quando ele agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.